Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler e vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a polêmica do TikTok e Estados Unidos, China, né? Essa nova geopolítica que é cada vez maior e que envolve essas duas grandes potências e no meio dessa confusão toda, a grande rede social conhecida como TikTok, uma das mais populares do mundo, tá? Então a gente vai fazer uma análise aqui sobre isso. Pessoal, antes de começar, mais uma vez, peço muito para que você possa, na verdade, se inscrever no meu canal. É sempre muito importante você comentar, você destacar, faça a sua crítica, faça o seu elogio, fique à vontade, o canal também é seu, tá bom? Bom, gente, o tema aqui tem uma relação direta com a terceira maior rede social, aliás, terceira maior rede social não, a terceira maior empresa de tecnologia do mundo, a TikTok, tá? Essa empresa chinesa, né, de origem chinesa, que consegue expandir a sua ação de uma maneira intensa. Hoje está falando de uma empresa que tem algo em torno de 1 bilhão de assinantes. Tá? E ela, na verdade, foge um pouco à regra das outras empresas de tecnologia, tá? Principalmente ligada às redes sociais, porque não é uma rede social norte-americana. Tá? Então, por isso, ela acaba incomodando, principalmente na questão dos modelos ligados à captura de dados. Tá? E no meio de tudo isso também tem a questão de uma guerra fria, né, que existe entre Estados Unidos e China. Então tu vai perceber, na verdade, que tudo aqui, toda essa confusão está em volta justamente dessa briga geopolítica que envolve justamente os Estados Unidos e China. Tá? E como no passado, né, a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, os seus satélites estavam também envolvidos no processo. Então, hoje a gente percebe o quê? Que algumas empresas ligadas ou aos Estados Unidos ou, ou de origem chinesa podem sofrer ações em decorrência justamente desse conflito, dessa nova Guerra Fria que o pessoal fala. A grande questão aqui na polêmica em cima do TikTok é o fato de que para os norte-americanos, né, para o governo norte-americano, segundo John Biden, que é o presidente norte-americano, é de que o TikTok pode se tornar uma ameaça para a nação norte-americana, uma vez que a TikTok, na verdade, ela tem uma capacidade de armazenar um número muito grande de dados. E esses dados, na verdade, que são coletados e de uma maneira geral, são dados dos assinantes, né, estamos falando de jovens na sua maioria, podem servir de alguma maneira para uma prática de espionagem. Tá? E é claro, quando se fala em espionagem, é falar um pouco justamente nessa guerra fria entre Estados Unidos e a China. Aí, evidentemente, no meio de todo esse processo, né, a gente vai verificar que já existe uma ação norte-americana em cima de tudo isso. Tá? Talvez o exemplo maior foi o que aconteceu agora há pouco tempo, tá? Nos últimos dias, em que o CEO da empresa que é a dona da TikTok foi chamada ao Congresso Nacional para explicar, para fazer, na verdade, dar algumas explicações sobre a empresa, a rede social TikTok, né? Responder algumas perguntas dos senadores, principalmente, sobre a suposta ameaça que a TikTok pode proporcionar ao governo norte-americano ou à nação norte-americana. Tá? E aí a gente vai verificar que existe em volta de tudo isso também uma ideia, uma certa paranoia, certo? Quando nós estamos em modelos de crises, quando estamos em modelos, por exemplo, de uma guerra fria, né? A paranoia, que é a mania de perseguição, tá? Ela se torna cada vez maior, principalmente entre as grandes potências. Tá? A ideia, por exemplo, da polêmica do balão que aconteceu alguns meses atrás, um balão chinês, que supostamente estava espionando o território norte-americano, tudo isso aí, né, somado ao fato de que a China se aproxima mais da Rússia, cada vez mais nesse conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, tudo isso, na verdade, acaba se tornando uma espécie de combustível para essa fogueira, tá, de ações e de modelos geopolíticos. O que a gente percebe, na verdade, é que o governo norte-americano ele começa, na verdade, a agir em volta dos seus satélites, ou seja, aquelas nações que são aliadas dos norte-americanos acabam sendo acionadas e começam também a usar uma ação no sentido de que de poder restringir
a própria prática do TikTok em determinados no seu território. É o caso do Canadá, é o caso do Reino Unido, por exemplo. Então, a gente vai perceber, na verdade, que ao falar sobre modelos sociais, ao falar sobre características do que a gente está vivendo hoje, né, a TikTok sofre uma ação muito grande, tá, dos ocidentais, e há uma espécie de uma visão muito suspeita sobre o comportamento dessa rede social nesse sentido. É importante avisar também uma coisa, gente. Quando se fala assim, mas a TikTok ela guarda uma quantidade significativa de dados. Vamos lembrar que as outras redes sociais norte-americanas fazem a mesma coisa, tá? E quando se fala, por exemplo, do governo chinês, que o que é que ele tenta falar muitas vezes o governo chinês é que existe uma perseguição por parte das potências ocidentais sobre as empresas chinesas, sobre, na verdade, a própria ideia da China em si. Agora vamos lembrar uma coisa, né? A China também ela não é essa flor de formosura, porque ela proíbe algumas redes sociais, alguns sites, algumas empresas de tecnologias importantes no seu território, como o Google, por exemplo. Não entra no território chinês de jeito nenhum, entre outras redes sociais. Então você tem ali uma briga que ela acaba sendo muito intensa, acaba sendo muito forte. Alguns chegam até a falar de uma espécie de um neo-macartismo, né? Que era o macartismo, era justamente aquela ação, aquela prática que existia no auge da Guerra Fria, sobre a questão, por exemplo, de tentar investigar supostos indivíduos no território norte-americano que estavam colaborando, né, para os soviéticos, é uma coisa assim. Então o marcatismo ele parte justamente dessa ideia, desse modelo. E alguns falam até de um neo-marcatismo, algo nesse sentido. Mas em geral a gente vai perceber, na verdade, que todos esses modelos eles estão ligados ao quê? A essas potências, a essas grandes potências. Quanto à questão do monitoramento, porque há uma argumentação assim, não, o TikTok, na verdade, ele guarda dados de muitas pessoas, de muitos assinantes. As outras redes sociais norte-americanas também fazem isso. Isso é uma coisa, inclusive, até uma cientista social chamada Shoshana Zuboff. Ela lançou um livro chamado A Era do Capitalismo de Monitoramento. Essa cientista social, de origem ucraniana, mas naturalizada norte-americana, ela fala sobre a ação das empresas de tecnologia, principalmente as norte-americanas, no sentido de monitorar os seus assinantes, proporcionando, direcionando ações de venda, de compra, sobre de que maneira, de que forma as empresas, essas grandes empresas de tecnologias, podem incentivar, por exemplo, o consumo dos seus assinantes, o consumo de pessoas que estão ligadas às redes sociais, que estão ligadas a essa rede de internet. Então o livro dela, da Era do Capitalismo de Monitoramento, é muito legal porque fala de um capitalismo novo. É um capitalismo que monitora através do que? Dos modelos digitais, algorítmicos, através de toda uma plataforma digital que vai direcionando o que você deve consumir e o que você não deve, algo nesse sentido. Então, eu pesquiso no Google sobre algum tema, sobre batata frita, e curiosamente, daqui a alguns segundos, começa a aparecer no meu celular uma série de propagandas e empresas que vendem esse produto. Quer dizer, a Zuboff, no seu livro, ela fala que isso, na verdade, é um modelo de monitoramento, já que os modelos de plataformas digitais, os modelos digitais, algorítmicos e tudo mais, eles criam toda uma ação de direcionar e monitorar e controlar as pessoas, né? Então esse modelo ele acaba sendo desenvolvido por todas as grandes empresas, inclusive a TikTok, não é diferente. Agora, falar que a TikTok está colaborando para uma espécie de uma prática de espionagem, aí já é uma outra situação, a gente não tem realmente certeza. Porque tudo isso está aqui no mundo das ideias, né? A gente não se tem uma certeza se realmente isso acontece, se realmente o TikTok proporciona isso. Inclusive a própria TikTok diz que não concorda, não aceita, que o governo chinês não tem o poder de atuar dentro da sua empresa, dentro das suas ações, já que é uma empresa
privada. Entretanto, a gente sabe muito bem que o governo chinês, isso não é um obstáculo, né? Muitas vezes, mesmo uma empresa privada chinesa pode ser controlada, pode ser direcionada pelo governo de Pequim. Isso pode realmente se desenvolver. Então, isso não é um obstáculo. Em geral, o que eu estou falando para vocês é uma coisa, na verdade, muito de ideias, nada na prática de fato. E outra coisa que tem que entender é que a TikTok ela ganhou uma notoriedade muito grande nos últimos anos, pelo fato de que a TikTok ela explora essa questão da dancinha, que é muito curioso, né? Qualquer pessoa pode entrar numa rede social e falar em inglês, falar em português, e algumas pessoas podem te entender ou não. Mas tem uma coisa que você faz que é universal, que todo mundo entende. E o que é? Dança. Se você está dançando, todo mundo entende, né? Então a TikTok ela teve um mérito muito interessante. Ela foi numa prática que é universal, velho, que é dança, dancinha. E nisso ela acabou ganhando uma popularidade gigantesca. E é essa popularidade que incomoda hoje os Estados Unidos e também incomoda também as potências ocidentais, tá? Porque parece que quando quando o cartel das grandes empresas de tecnologia eram todas elas norte-americanas, ninguém ficava incomodado. Agora, quando é uma empresa chinesa, as pessoas ficam, os Estados Unidos ficam incomodados, quer dizer, há uma situação de um tratamento especial. E o que é bacana a Shoshana Zuboff, né, no seu livro Capitalismo de Monitoramento, é que ela fala sobre tudo isso. De que nós vivemos hoje num mundo de monitoramento e de controle. E de que, independentemente se é TikTok ou se é, por exemplo, o Instagram, o Facebook ou qualquer outra empresa de tecnologia, eles vão criar um modelo de monitoramento e de controle de dados. Não tem jeito. Isso é inevitável. Agora, como eu disse, falar que esses dados serão usados como uma espécie de objeto de espionagem, que é o que o governo norte-americano fala hoje em dia, isso aí já é difícil de provar, já é difícil realmente de ter uma prova específica. Então é uma coisa que vive muito no mundo das ideias, mas não se tem certeza de fato sobre isso. Então, por enquanto, a ideia sobre a polêmica do TikTok está aí, ela ainda é muito forte, e vamos esperar os próximos capítulos para ver tudo isso. Mas, em geral, a gente está lidando o quê? Com uma espécie de satélites, né? A TikTok seria uma espécie de satélite em volta de uma guerra, uma nova Guerra Fria, que é entre Estados Unidos e China. E esse neomarketismo, né, que seria, na verdade, a ideia do modelo ideológico de poder ver que existe um espião em cada esquina, que era uma coisa muito comum na Guerra Fria no passado entre Estados Unidos e União Soviética, parece que está voltando. Quer dizer, o marketismo em si ele está se tornando cada vez mais forte, justamente por esse modelo meio paranoico que a gente está verificando nos Estados Unidos. Tá? Parece uma ideia de um revanchismo que os norte-americanos estão fazendo. Tá? Então, existe uma série de especulações, mas a gente não tem certeza de nada. Como eu disse, são especulações, está no mundo das ideias, e vamos esperar os próximos capítulos para ver o que é que vai rolar. Tá bom? Falou, pessoal, é isso, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, tchau, tchau.